Olá, amigos do canal. Estamos aqui mais uma vez com mais um texto do livro Nosso, Pão Nosso, livro escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso eterno Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Convido a todos vocês a lê-lo. É um livro de leitura diária e o nosso objetivo nesse canal é trazer para todas as pessoas que nos assistem um pouco de paz. Então, esse livro é um início de trabalho, né? Ou seja, nós estamos fazendo um estudo de todos os seus temas, né? Porque o livro ele é feito por vários temas e esses temas eles nos traz uma reflexão diária. Espero dar uma continuidade com reflexões diárias também, mas nem sempre eu consigo fazer essas reflexões diárias, né? Mas todos sabem meu nome, sou Fábio Agostinho, né? E busco por meio da palavra e desses vídeos, dessa plataforma que a internet traz a capacidade do compartilhamento do bem, né? Existe a possibilidade de compartilhamento do mal, mas esse nós não queremos, né? Queremos o bem. E eu procuro falar para vocês isso. Vamos tratar em relação ao nosso bem, né? Porque a gente quer leveza, a gente quer paz, ninguém quer guerra. Então vamos tratar nossa alma. Vamos deixar a guerra para aquela história do passado nosso. Tantos e tantos conflitos passamos sem nos perceber que a vida é paz, a vida é amor. E o Evangelho é algo vivo que nos dá a possibilidade de refletir sobre isso, né? Então, buscamos ter essa conversa franca, direta sobre isso. Buscamos sempre, todos os vídeos, vamos convidar vocês a trabalhar. Porque o trabalho redentor, o trabalho caritativo de paz, nos traz equilíbrio. E eu não estou falando isso por teoria, eu estou falando isso porque eu sinto isso na minha vida. Foi a partir do momento que eu percebi que não sou o único na face da terra, que era orgulhoso, sou orgulhoso e estou me tratando. Um orgulhoso em tratamento. Convido vocês a se tratarem, vamos trabalhar. Nosso Lar Francisco de Assis com as portas abertas, faltando ceareira. Vamos perceber que a reflexão do Evangelho é necessária, mas colocar o Evangelho em prática é mais necessário ainda. Foi assim que o nosso Mestre nos amou. Foi assim que ele nos propôs a transformação, com a aplicação efetiva do Evangelho em nossas vidas. Por isso eu convido todos vocês a colocar os ensinamentos do Cristo na prática, na caridade. Essa é a conduta mais próxima do amor que nós conhecemos. Então, vamos começar do simples, sejamos gentis, sejamos honestos, verdadeiros com nós mesmos, verdadeiros com as outras pessoas. E deixo já o convite, venha conhecer o nosso Lar Francisco de Assis, né? Abram a nossa página do nosso Lar Francisco de Assis. Se intere das atividades, doem um pouco de vocês. Nós precisamos e vocês precisam. Todos nós precisamos. Porque a evolução é um processo que se desenvolve em coligação. Todos nós estamos juntos um dos outros. Na medida que eu evoluo, eu arrasto pessoas. Na medida que outras pessoas evoluem, elas me arrastam. Venha ser um voluntário, seja um doador. Contribua para a continuidade e crescimento dessa fonte de luz, né? E hoje vamos abordar o 4º capítulo. Já abordamos a introdução e 3. Esse será o nosso 4º capítulo, que tem por título Antes de Servir, né? Lembrando que o Pão Nosso foi um livro escrito pelo Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel é um excelente professor, porque ele trata o conhecimento de forma poética, né? Então as coisas duras nos entram de forma mais leve. Então o Espírito Emmanuel tem esse condão. Leia esse livro, vale a pena. É um livro de leitura diária. Você abre, você lê um texto em 5 minutos. E esse nosso texto, ele nos remete à passagem bíblica de Mateus 20, 28, em que Jesus afirmou: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir. Olha, observe que excelente, que linda lição o Mestre Jesus nos trouxe. O Filho do Homem veio para servir. E inicia o texto dessa seguinte forma: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Olha, a gente clama por proteção e ele afirma, Emmanuel afirma, com base na interpretação da passagem de Mateus 20, 28, Emmanuel afirma: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Olha, essa é uma lição bela. Servir e proteção, nós estaremos protegidos. Não só porque fora dessa esfera de serviço estaremos com pensamentos mundanos, materiais, não espiritualizados, como ao prestar o serviço, chamamos a atenção da existência, chamamos a atenção de Deus, e os anjos protetores estarão sempre ali, nos auxiliando nos momentos mais difíceis. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza. Olha que beleza! Ele não é uma interpretação de Emmanuel. Ele está dizendo que a criação inteira reafirma que, em espírito de serviço, estaremos bem guardados. Uma clareza absoluta. É o que vemos realmente na existência terrena. Todos aqueles espíritos que se lançam a servir terão dificuldades e obstáculos, mas eles serão bem guardados. Não é que eles não estejam expostos aos maus. A exposição aos maus, ela vai existir porque faz parte da evolução. O próprio Evangelho afirma que os escândalos vós terão sempre. Olha, o Evangelho está dizendo que os escândalos nós teremos sempre. Ou seja, quando ele fala bem guardado é porque nós estamos próximos do Pai. Mas as dificuldades permanecem as mesmas. Os desafios permanecem os mesmos. Os maus continuam rodando, querendo a destruição daqueles que se lançam para o bem. Porque aqueles que se lançam para o trabalho servil, para o bem, esses revolucionam. Todos eles que passaram pela terra fizeram verdadeiras revoluções por onde passaram, sejam auxiliando o conhecimento, seja auxiliando realmente, diretamente aquelas fontes necessitadas. A humanidade está cheia de fontes necessitadas, porque a evolução material não significa dizer a evolução moral. Então muitos estão perdidos em relação à moral, apesar de estarem adiantados no conhecimento, na estrutura física, material, mas a moral ainda está aquém do que deveria ser. E nós estamos num mundo de modificação, nós estamos em processo de modificação, era o que eu queria dizer, estamos em processo de modificação, deixando de ser um mundo rústico para ser um mundo regenerado. Essa transformação exige serviço, paciência, repetição, amor, justiça. Então precisamos colocar isso em prática. Evolução implica reconhecer o verdadeiro andar de Deus, porque estamos indo em retorno à casa do Pai, então exige que reconheçamos a vontade de Deus. O texto nos diz ainda, dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. Olha que maravilha. Vamos lá, dos reinos inferiores. Então a gente vai ter os seres menos adiantados impulsionando o serviço. Porque se existe alguém que precisa, existe alguém que precisa de assistência, existe alguém que precisa assistir. Ou seja, a seara é fornecida para o trabalho. O que acontece no mais das vezes é que nos escondemos do trabalho por preguiça, por interpretações equivocadas do que seja caridade, né?
por ausência de amor, por egoísmo, por orgulho. Então, vamos nos tratar a partir da prestação de serviço, sejamos os servidores mesmo, né? A lei do trabalho, né, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Veja que há uma prevalência, uma predominância da necessidade da exposição da lei do trabalho. Nós temos que nos dedicar, nos lançar a trabalhar, seja auxiliando ao Pai, seja auxiliando a César. O mestre indagado, e aí, de quem pertence essa moeda? E aí ele sabiamente diz, olha, veja qual é o rosto que está escrito lá, César. Ou seja, nós estamos no corpo, então temos que servir a César. É essencial que percebamos isso. Servir a César significa auxiliar na melhoria das instituições. A sua profissão seja o melhor possível, desenvolva as melhores teorias, tudo em prol do bem, em prol do amor. Se é um legislador, faça as melhores leis. Se é um médico, trabalhe para o bem, para a melhoria de César naquela sua estrutura, naquele seu limite, né? Então, servir a Deus é muito mais fácil do que servir a César. Porque no momento que você serve aquele menor, está lá escrito no Evangelho, aquele que serve aquele menor, aquele que serve aquele que está sem roupa, sem alimento, está servindo ao Pai. Então é muito mais fácil, estamos aqui do lado, nós temos pessoas que precisam da gente, precisam às vezes não de roupa, material, mas precisam de uma escuta, precisa compartilhar, precisa desabafar. E às vezes a gente está tão distante em busca de César que esquece que Deus está ali do lado. O texto ele continua dizendo assim: essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. Então tudo é útil, inclusive para a nossa evolução. Então, quando formos reclamar da vida, percebamos que a matéria-prima evolutiva está do nosso lado. Está do nosso lado ali, uma árvore, uma pedra. Está aqui, está dizendo o texto de Emmanuel. Das coisas mais simples, podemos nos tornar representantes do Pai. O Pai forneceu ao Filho a casa planetária. Olha só, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço de cada objeto encontra-se em lugar próprio, esperando o obreiro, esperando o ceareiro, esperando que você se proponha a servir, aguardando somente um esforço digno, né? Bata na porta e ela será aberta, né? Então veja, não existe resistência, não tem obstáculo. O obstáculo está aqui, dentro de nós, no coração e na mente. Quando nós percebemos que somos apenas servidores, o trabalho se inicia, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem. Eu quero, eu vou evoluir, eu preciso servir. A palavra de ordem tem que estar dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, para ensinar a criatura a arte de servir. Se for lhe doada a prova, destinada à libertação de energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte, isso é interessante, aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Então, vai existir meios que ferem outro ser humano, mas esses meios, eles podem servir para a construção, porque uma pólvora pode ser utilizada para desobstruir caminhos, ao invés de matar. Então nós é que conseguimos, que colocamos em prática todos os bens que foram fornecidos pelo Pai na estrutura, na nossa terra. Tudo que existe na nossa terra nos foi colocado para que possamos viver em paz. Se utilizamos para a guerra,
consequências virão para nós. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando, desde menino, desde criança. Porque existe um período em que a passagem do mestre ficou excluída das escrituras. Mas existem registros e relatos de que ele, quando criança, visitava as cavernas em que as pessoas adoecidas e excluídas, e oferecia a palavra e oferecia o alimento. Então, servir, a gente, além de tudo, pode ser professor, pode ensinar aos nossos filhos, pode ensinar às pessoas que não estão sintonizadas, nossos irmãos que não estão sintonizados, que é necessário servir. E além de ensinar, nós temos que colocar as mãos para servir, né? Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Deixemos a preguiça para lá. Vamos começar de agora. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Olha que beleza, servir santamente. Isso que dá leveza para você. Isso é que vai dar leveza na hora do seu julgamento. Servir santamente. Com certeza de que o seu coração está presente naquele serviço. Podes começar hoje mesmo. Que texto lindo. Podes começar hoje mesmo. Não precisa do amanhã. Olha só, uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Olha que beleza! Essa é a conclusão do texto de Emmanuel. Uma enxada e uma caçarola. A gente complica as coisas, achando que só vai ser um servidor de Deus se fizer teses de doutorado para poder apresentar a humanidade. Não! O serviço está na simplicidade. Uma enxada ou uma caçarola. Olha, eu posso servir e tantas pessoas necessitando desse meu serviço. Acordemos hoje, porque amanhã a gente pode estar mais enturvada, nossa mente pode estar mais complicada. Vamos utilizar essas lições de servir ao Mestre, servir ao Pai, né? E ao Mestre Jesus também. Vamos utilizar essas lições para angariar a nossa saúde. Porque o Mestre disse que por ele o fardo é mais leve e o jugo é mais suave. Então iniciemos a partir de agora. Não vamos aguardar para amanhã. E busquemos as coisas mais simples. Vamos iniciar na leveza dos nossos relacionamentos, demonstrando que o amor, ele não tem uma fórmula complexa, que o amor é a coisa mais simples, mais pura que possa existir. Vamos nos educar em ser gentis. A gentileza, ela por si só gera leveza ao nosso redor. Nossa vida fica mais fácil, mais leve. Nós angariamos amigos com a leveza. Nós não afastamos os amigos. E vamos buscar o serviço. Repetir o serviço. Tornar esse serviço uma repetição diária. Pensar nele. Seara tem muito, meus amigos. Vamos procurar as searas mais comuns que existem. Seja uma sopa, um irmão amigo, dentro de casa com nossos parentes, ouvindo essas pessoas, desenvolvendo as nossas atividades com amor, com felicidade, com alegria. Nosso Lar Francisco de Assis está com as portas abertas. Venham participar com a gente. Lhes convido a ver lá no nosso Instagram, @nosso Lar Francisco de Assis. Abram lá, vejam nossas atividades. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo.
mande uma mensagem que eu compartilharei meu WhatsApp. Todos estão convidados. Muita paz, muito amor para todos. Muito obrigado.